vamos orar. Quero chamar Gabriel para estar orando por ele. E ele vai estar, então, trazendo essa reflexão, essa palavra para nós. Estenda as suas mãos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Te agradecemos pela vida do Teu Filho. Pedimos que o Senhor conduza a vida de Gabriel nesta manhã, para trazer, Senhor, as informações que estão conectadas com a Tua palavra, para que nós possamos viver, Senhor, aqui na terra, não apenas uma vida espiritual boa, emocional, mas também financeira. Nos ajuda, nos capacita, nos orienta, e que possamos, Senhor, em todo tempo, reconhecer que Tu és o autor da nossa vida, e que sempre o Senhor, na Sua palavra, nos deixou orientações para que possamos viver uma vida plena. Abençoa a vida de Gabriel, derrama a Tua graça, enche com Teu Espírito, para que ele possa, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos, como tem sido, e mais ainda nesta manhã, para trazer essas orientações para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vida aqui na Terra, não podemos viver aqui sem ignorar isso. E a igreja está cheia, né? Estou um pouco nervoso. Não sou pregador, portanto tenham paciência comigo. E vamos falar um bocadinho sobre essas questões. E assim, quando o pastor me deu essa missão, eu estive até a refletir também sobre fazer uma palestra sobre a questão financeira, sobre como melhorar, como organizar as nossas finanças. Mas, irmãos, se qualquer um aqui chegar no YouTube e escrever lá como organizar a minha vida financeira, como ter um plano financeiro, que não vai faltar são recursos para fazerem isso. Aliás, se os irmãos fizeram um extrato bancário, né? Pegarem o extrato bancário do último ano de suas finanças e colocarem lá na inteligência artificial, no ChatGPT, ele vai criar um plano muito melhor do que qualquer um aqui poderia fazer. Então, mais importante até do que falarmos especificamente sobre isso, é vermos à luz da palavra o porquê que temos que fazer isso e a importância disso nas nossas vidas. Tá bem? E para mim é algo muito simbólico, eu agradeço ao pastor pela confiança a falar isso, porque eu venho de uma família que meu pai ele era bancário nos anos 70, 80. Os irmãos aqui sabem que naquela altura bancários eles ganhavam muito dinheiro. Mas infelizmente por não saber administrar, atenção que eu venho de um lar cristão. Meus pais antigamente eram obreiros da Igreja Universal, eram muito envolvidos com a obra, mas por não saberem administrar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, eles foram perdendo tudo pouco a pouco. Por não saberem administrar aquilo. E isso, irmãos, vai muito além também da questão espiritual. Tem a ver realmente com a questão do conhecimento. Então é algo que realmente temos que ter atenção e temos que nos atentar para fazer isso. Como fazer, nós podemos pesquisar depois, mas temos que saber que temos que fazer. E é muito diferente. Amém? Então, primeiro passo, primeiro ponto, o que é a nossa vida financeira? A vida financeira, basicamente, estou um pouco nervoso, mas é um homem a tremer de confiança. A vida financeira nada mais é do que, primeiro, como nós recebemos dinheiro, né? Seja através do nosso salário, seja através do nosso trabalho, rendimentos, etc. Como nós usamos esse dinheiro, ou seja, são as nossas despesas, como nós guardamos parte dele, e depois como é que nós fazemos esse valor crescer. A Bíblia, ela não fala necessariamente que o dinheiro é algo ruim. O que a Bíblia fala, quando ela fala coisas negativas em relação ao dinheiro, ela fala em relação a como nós lidamos com ele, é colocarmos toda a nossa vida ao redor daquele dinheiro, todo o nosso amor naquele dinheiro. Mas não necessariamente o dinheiro ele é algo ruim. E nós podemos ver, e é engraçado que enquanto estava a estudar sobre isso, lá em Lucas 14, 28, é engraçado que Jesus ele dá um exemplo muito interessante em relação a planeamento, né? Ele fala, naquele tempo, tá, irmãos? Se algum de vós quiser construir uma torre, não começará primeiro por se sentar e fazer os cálculos do que vai gastar para ver se tem a possibilidade de acabar? E depois a gente tem várias menções, né? Muito famosa lá no Provérbios 6, 6, 8, vai ter com uma formiga, ó preguiçoso.
Então a Bíblia, ela, naturalmente, ela já fala dessa questão da importância de termos com o trabalho, de planearmos. E é engraçado que Jesus, quando fala isso aqui, ele está falando numa altura, irmãos, que não temos metade dos recursos que temos hoje. Hoje em dia nós conseguimos fazer um planeamento com Excel, não é? Bonitinho, às vezes até com caderninho. Temos o computador, agora temos a inteligência artificial, que ajuda muito. E naquele tempo não existia nada disso, mas já se falava da importância do planeamento. Então é algo que realmente nós precisamos ter atenção. E, portanto, a Bíblia ela trata do dinheiro não como algo ruim. E, inclusive, temos muitas pessoas na Bíblia que foram ricas, né? A gente tem o próprio Jó, que, inclusive, depois que perdeu tudo, Deus restaurou em dobro. Temos Abraão, o Salomão, que é considerado uma das pessoas mais ricas da Bíblia. E todas essas são pessoas que também foram abençoadas por Deus e tiveram a sua importância no seu tempo. E tem até hoje para nós. E não é possível falarmos na questão financeira sem falarmos da mordomia. E o pastor ele tem falado, né, já há algum tempo, e muito bem, sobre a questão da mordomia, que é a importância de administrarmos bem aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. E a administração financeira ela está ligada totalmente a isso. E só que existe um pequeno detalhe que muitas vezes nós não nos apercebemos. E talvez as pessoas aqui que hoje tenham uma vida melhor do que a que seus pais tiveram, notam isso claramente. Se você, hoje como pai, mãe, se você não administra bem a sua vida financeira, as consequências disso estão primariamente consigo mesmo, com vocês próprios, mas também isso vai se refletir nos seus filhos. Imagina que você hoje não administra bem o seu dinheiro e seu filho, sua filha, mais para frente se torna bem-sucedido, tem uma posição interessante. Ele nunca, irmãos, acredita, ele nunca vai conseguir, eu falo isso também por experiência própria, ele nunca vai conseguir usufruir daquilo que Deus deu para ele, que ele batalhou para ter, porque ele sempre vai estar preocupado consigo. Então, as consequências de nós não administrarmos bem o que temos hoje, ela vai além do nosso presente, vai para o nosso futuro e às vezes se perpetua por gerações. Então, a hora de nós fazermos, de nós nos preocuparmos com isso, é agora, sabendo que nós não fazermos isso é uma atitude completamente egoísta da nossa parte. Amém? Os irmãos entenderam? Pronto. E quando nós vamos para a Bíblia, algo interessante... Carol falando da água. E quando olhamos na Bíblia, tem um exemplo muito interessante, que é o exemplo de Davi. Davi, ele antes de morrer, ele preparou absolutamente tudo para que Salomão conseguisse seguir com seu legado sem qualquer dificuldade. E é um grande exemplo de Davi que nós devemos seguir. Nós devemos nos preocupar com o nosso hoje, sim, nós sabemos das dificuldades, mas nós também temos que estar com um olhar para o futuro. Eu ainda não tenho filhos, quer dizer, eu já e ainda não, né? Está ali no forninho, mas temos que viver sempre com isso, pensando que nós não vivemos só para nós. Vivemos primeiramente para Deus, mas vivemos também para os nossos filhos e para aqueles que vêm a seguir a gente. Também. E, aliado a isso tudo, existe um mito de que ganhar mais resolve tudo. Se a gente fizer um exercício aqui, né, e parar para pensar, nossa, o que é que resolveria todos os meus problemas? Se calhar, muito provavelmente, os irmãos vão dizer ganhar mais, ganhar 4, 5 mil euros. Na maioria das vezes, está ligado ao fato de ganharmos mais dinheiro. Mas será que isso é verdade, irmãos? Como é que a gente vai saber se realmente o problema é esse, se nós não controlamos o nosso dinheiro? E um caso muito interessante é que não é incomum que ganhadores de grandes prêmios, né, da loteria, cá em Portugal, Euromilhões, não é incomum que essas pessoas elas se tornem pobres depois. E depois há um estudo muito interessante, que eu não fazia ideia, que esses ganhadores de loteria, de prêmios, acabam tendo uma consequência, sabe aonde? Nos seus vizinhos. Por quê? Esse estudo ele mostrou que esses ganhadores eles são conhecidos ali na sua vizinhança, são pessoas que às vezes cresceram ali, são conhecidos de toda a gente, e de repente eles se tornam ricos.
e os vizinhos veem aquela pessoa comprar um carro bom, comprar uma casa boa, andar mais bem vestido, os vizinhos acham, ah, não, então, olha, eu vou começar a fazer a mesma coisa que fulano. E, ao fazerem isso, essas pessoas adquirem dívidas milionárias para comportar um status, um padrão que não lhes cabe. Então, olha que interessante. Quando essas pessoas, quando os ganhadores de loteria se tornam ricos, na verdade, os vizinhos, por inveja, tendem a se afundar em dívidas. E isso é um problema, claro, de planeamento, de como nós temos que estar ligados apenas na nossa vida e não nos comparando com a vida dos outros que estão ao nosso redor, porque cada um tem uma realidade diferente. E às vezes, quando nós achamos que nós recebemos pouco, na verdade é porque nós recebemos o dinheiro, mas só que nós não sabemos lidar com ele. E aí é o famoso, eu trabalhei, eu mereço, né? Eu trabalhei, eu mereço. Vou fazer aqui, ter esse gastozinho aqui todo mês, mas é só para relaxar. No Brasil, quando morava lá, era muito comum o Uber, né? Assim que chegou, é de 5 em 5 reais, irmãos. Não, vou só ali não sei aonde. 5 em 5 reais, chegar no fim do mês, tínhamos uma conta absurda e nós não sabemos de onde é que ela veio, tá? E o famoso pastor até falou uma vez, que é aquelas pessoas que vivem na teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que isso, irmão, se torna um ralo de dinheiro sem fim e nós não nos apercebemos disso, tá? Então, nós precisamos, sim, relaxar, precisamos querer ter o melhor para nós, para os nossos filhos, mas tem que ser dentro das nossas possibilidades. E eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas cá em Portugal, nós temos uma vantagem maravilhosa, que é nós não precisamos gastar dinheiro para curtir. Quando eu morava, na época ainda do nosso namoro, Carol e eu, quando queríamos assim relaxar, ir para algum lugar, íamos geralmente para onde? Para shopping. E shopping, meus irmãos, é 50 reais brincando, naquela altura, não é? Hoje em dia, já nem sei quanto é que deve estar. Porque é um lugar geralmente fechado, mais seguro, mais controlado. Cá em Portugal, nós podemos simplesmente pegar as coisas dentro do carro, até pegar um autocarro, a equivalência de autocarro. Nós podemos pôr no carro, ir ali para um jardinzinho, ficar ali, curtir, levar uma sandezinha e está feito. Tá? Então temos que aproveitar dessas oportunidades no lugar que Deus nos colocou. Mas eu vou falar mais disso no final. Tá? E também no centro, afinal é agora. E no centro disso também tem um ponto que nós estamos aqui numa comunidade de brasileiros, não é? E é natural, irmãos, que as pessoas que fazem parte da mesma comunidade, elas se agrupem entre si. Isso é totalmente normal. Mas isso também traz um problema, que às vezes, eu sei que o Júnior é português, mas é quase brasileiro, tudo brasileiro, tudo junto. Mas isso é um problema, cria um outro problema também, que às vezes, quando nós nos agrupamos dentro daqueles que têm a mesma cultura que nós, têm o mesmo background, tudo isso, nós acabamos por nos fechar para tudo que está ao nosso redor. E é muito comum, tá? Aqui eu conheço poucas pessoas, infelizmente ainda, vou conhecer aos poucos, mas eu conheço muitas pessoas que têm raiva, digamos assim, de portugueses, porque são muito diretos, são um pouco mais rígidos do que nós brasileiros somos sempre assim mais maleáveis para falar as coisas, e os portugueses são muito diretos. E isso acaba por gerar alguma resistência a interagir com aquelas pessoas que, querendo ou não, fazem parte do lugar onde nós estamos. Tá? Não estou a falar aqui que todo mundo da nacionalidade A é boa, da nacionalidade B é boa. Eu estou a falar que existem pessoas ruins e pessoas boas em qualquer nacionalidade. Mas nós estamos a viver num país português e temos que estar aberto àquela cultura também que está ao nosso redor. E o que é que isso tem a ver com as finanças? Tem tudo a ver. Por quê? Quando nós ficamos ali imersos totalmente naquela cultura nossa de origem, sendo que nós estamos a viver num local em que vamos criar raízes, em que vamos criar filhos e filhas, em que vamos ter uma vida, nós acabamos por viver
um lugar onde nós não vivemos mais, nós não vamos voltar, e esquecemos de viver o nosso presente. E aí, com isso, nós não nos aproveitamos, digamos assim, nós não estudamos sobre opções de investimentos aqui em Portugal, nós nos preocupamos com a questão, a nossa vida fiscal em Portugal. Irmãos, eu no trabalho, eu já cansei de corrigir o setor de recursos humanos lá, porque nas contas dos impostos eles não faziam direito. E olha que eles pagam um consultor de contabilidade para fazer aquilo, e chegava lá, o cálculo estava errado. E depois, quando eu falava aquilo, eles diziam, não, o consultor estava certo. Depois, quando ia pesquisar, não, realmente o Gabriel está certo. E eles iam e corrigiam. Então, nós estamos a viver num país que foi onde Deus nos colocou, e nós temos que estar imersos nas leis fiscais daqui, nas notícias também, que são os que nos afetam. Se, Deus livre e guarde, acontece uma guerra no Brasil, não vai nos afetar diretamente, mas se acontece uma guerra em Portugal, nós vamos ser afetados. Em Portugal ou Espanha. Nós vamos ser afetados. Então, nós temos que estar imersos na realidade onde Deus nos colocou. E eu conheço muitas pessoas que não conhecem, por exemplo, as vantagens financeiras que nós temos aqui. IRS jovem, por exemplo, que diminui absurdamente a taxa fiscal para os mais jovens, os benefícios na compra da primeira casa, as pessoas às vezes não conhecem, mas aí se pergunta de o que aconteceu lá no Brasil, de uma notícia qualquer, de um pneu que furou, de um carro que capotou, a pessoa sabe, irmãos. E isso não é saudável para nós. Nós temos que estar imersos aqui onde Deus nos colocou. Não sou contra estar numa comunidade de brasileiros, assim, é gostoso, tal, mata um pouco da saudade de casa, mas temos que estar informados sobre o que acontece no nosso redor, porque é aqui onde nós vamos criar nossos filhos. É aqui que os nossos filhos vão crescer. Se o seu filho nascer aqui, ele vai ser brasileiro, mas primeiramente ele vai ser português. E isso é saudável para ele, porque ele tem que crescer aqui, ele tem que saber a cultura daqui, até mesmo para ele saber defender os seus direitos. Amém? Então possamos estar atentos àquilo que está ao nosso redor e estudar o local onde nós estamos. E até mesmo falando ainda da parte financeira, existem muitas vantagens na questão do portal e-fatura mesmo, que é colocar o contribuinte nas faturas das faturas que nós compramos, fazemos compras, colocamos lá o NIF, depois temos que validar isso para que depois, na declaração de IRS, uma parte desse valor volte para nós. Tem pessoas que nunca ouviram falar disso, irmãos, porque estão ligados no Brasil. Tem pessoas que nunca fizeram a declaração de saída definitiva do Brasil e ficam expostas a tomar multas absurdas. E isso até, quando olhamos na Bíblia, vai até contra o que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer às leis. E tudo isso está no cerne disso também. Amém? E isso também tem mais um ponto, que é pelo fato de ficarmos tão apegados ao nosso país de origem, gera um outro problema também, porque o Brasil, infelizmente, ele é um país que é muito complicado. E se nós olharmos para a questão da saúde, por exemplo, é mais complicado ainda. A minha mãe, ela faleceu na nossa lua de mel, e ela faleceu à espera de um cateterismo, num hospital público no Brasil. Nós temos uma taxa lá no Brasil de cerca de 50% de impostos. 50%. E nós não conseguimos ter um atendimento médico público de qualidade. E as pessoas chegam aqui em Portugal e muitas vezes trazem essa herança de lá para cá, de que o que presta é o setor privado, de que o setor público não funciona. Irmãos, cada local tem o seu problema, né? Eu sei que, por exemplo, aqui em Viana existem alguns problemas de saúde, problemas no setor de saúde, mas será que vale a pena nos afundarmos em dívidas hospitalares, como muitas pessoas que eu conheço se afundam em dívidas hospitalares porque tiveram uma ou duas experiências ruins no setor público? Irmãos, dívidas em hospitais não são brincadeira. Por mais que tenhamos um plano de saúde, um seguro de saúde, geralmente essas dívidas são muito altas. E há pessoas que nós falamos, não, mas nós estamos a fazer, eu e Carol, né, porque nós somos muito defensores disso. Nós falamos, não, nós estamos a ser seguidos, por exemplo, a questão da gravidez da Carol, estamos a ser seguidos totalmente no público. Eu tenho um problema no fígado, em que eu comecei no privado também por preconceito, infelizmente. E depois, os exames foram ficando cada vez mais caros. E eu parei, não, vou falar com o meu médico de família. Irmãos,
fiz de tudo no setor público, não gastei um cêntimo. Cada um tem a sua experiência, mas não podemos nos fechar, às vezes, criar um preconceito, uma ideia sobre uma coisa, simplesmente por, primeiro, porque os outros falaram, e segundo, às vezes, por experiências pontuais. Às vezes, até no privado também existem dificuldades, não é? E sim, voltando aqui à questão financeira, existem muitas pessoas que se endividam absurdamente, simplesmente por questão de preconceito. E temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós geramos, às vezes falamos, voltando um pouco em relação a pessoas de outra nacionalidade, às vezes nos fechamos tanto dizendo que a pessoa de nacionalidade A é isso e aquilo, nacionalidade B é isso e aquilo outro. E às vezes nós achamos, nós que supostamente somos as vítimas, estamos a ser os algozes, né, daqueles de que nós falamos. E isso nem é bíblico, porque Deus, o próprio Deus, Jesus, ele fala, né, amai o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Então, nós não podemos agir dessa maneira. E ligado a isso, também, tem um ponto que nós, como cristãos, nós precisamos ter ambição, mas nunca a ganância. São coisas diferentes. Nós devemos correr atrás do que é melhor para nós, claro, mas nós nunca podemos colocar isso acima de todas as outras coisas. A ganância coloca nós conseguirmos isso acima de qualquer coisa, passar por cima de tudo, passar por cima dos irmãos, nunca nos saciarmos. Mas nós devemos querer ter um emprego melhor, ter uma situação financeira melhor. Isto às vezes é até o que move a gente, não é? Às vezes é até o que nos motiva, às vezes, a fazer algo que nós não queremos fazer muito bem hoje, mas porque nós sabemos que mais para frente aquilo está melhorado. E a Bíblia ela tem vários exemplos de pessoas que tiveram uma mudança de vida, né? O próprio caso de José, né? que foi ex-escravo e depois virou governador do Egito, e que inclusive era imigrante, tá? Porque José era hebreu, e depois ele virou governador do Egito. Tá? Isso é algo interessante. E o Davi também, que se tornou rei. E na nossa sociedade de hoje, não sejamos hipócritas, não é? Às vezes a melhor forma de melhorarmos de vida também, contanto que nós administremos bem o nosso dinheiro, é ganhando mais. E como é que nós ganhamos mais? Ora bem, nós temos, às vezes, Deus nos dá talentos que nós pegamos aquele talento, colocamos lá debaixo da cama e esquecemos daquilo, não é? E esses talentos, eles são talentos que os talentos são Deus que nos concede. E depois a gente pega esses talentos, esconde, e depois oramos a Deus para que a nossa vida melhore, sendo que às vezes Ele já nos deu a capacidade de nós próprios fazermos isso. Quando a gente olha, por exemplo, de Moisés, esse é um exemplo que eu acho espetacular. Moisés, quando ele está a fugir do Egito, que ele está naquela confusão toda, e aí ele chega ao Mar Vermelho, não tem para onde ir, ele clama a Deus, e o que é que Deus fala com ele? Por que clamas a mim? Não é? Põe aí o teu cajado e abre o Mar Vermelho, é simples. Para a ótica de Deus, aquilo era simples, mas por que Deus fala aquilo? Deus já tinha provado para Moisés várias vezes do que é que ele era capaz de fazer. Moisés já conhecia o Deus a quem ele servia. E era a vez de Moisés dar um passo de fé e fazer a parte dele. Irmãos, Deus não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer por nós próprios. Nós temos que dar um passo de fé. Deus age na nossa vida através das oportunidades. Eu falo muito, eu tenho um testemunho muito pessoal sobre isso, que é Carol e eu viemos de famílias muito, muito, muito pobres. Eu, na faculdade, eu tinha 5 camisas, irmãos. Aí eu usava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí chegava na outra segunda, aí eu usava da sexta, segunda e por aí vai. Ficava intercalando. Carol me aceitou mesmo assim, glória a Deus. E, irmãos, não tinha um cêntimo, irmãos. Ou só para vocês terem ideia, eu trabalhava numa escola de surdos, dando aula de matemática. Ganhava, acho que era 300, 400 reais, né?
E o meu aluguel era R$ 550. O restante, Carol, às vezes me ajudava também a pagar aquilo, tá? E Deus, graças a Deus, ele foi me abençoando depois que formei. E eu perdi a linha de raciocínio. E sim, e Deus foi abençoando. E assim, voltei. E nós não tínhamos R$ 1, irmãos. Eu não tinha R$ 1. E mesmo assim nós conseguimos fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, que nós ficamos lá 1 ano e 3 meses, sem pagar nada. Mas para fazer esse intercâmbio, precisava primeiro ter um nível de inglês aceitável, então eu tive que estudar para fazer aquele exame. Tive que ir para Recife para tirar o meu passaporte de autocarro, 18 horas de viagem de Salvador para autocarro, de Salvador para Recife para tirar. Então, e para tirar o passaporte, eu tive que ajudar meu pai carregando cadeiras no ano novo, porque eu não tinha R$ 150 para conseguir pagar com o meu passaporte. Mas isso para dizer, irmãos, que Deus ele age nas nossas vidas através das oportunidades. E nós temos, nada cai do céu, irmãos. Nada cai do céu. Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer a vontade dele, mas nós temos que nos dispor, nós temos que pagar o preço para fazer aquilo que ele tem planeado para nós. Amém? E, e às vezes a melhora da nossa vida, pronto, cada um tem que refletir, tem que orar a Deus e perguntar, Senhor, como é que eu posso melhorar a minha situação? Porque às vezes é a abertura de um negócio. Como eu falei aqui, às vezes há irmãos que têm talentos que são escondidos e que às vezes abre-se um negócio e, pumba, às vezes é uma melhoria total na vida. Às vezes é um curso que precisa se fazer e que esse curso depois abre outras portas. Se você não sabe, irmãos, peça sabedoria a Deus para que Ele te diga o que é que você pode fazer. Amém? E eu sei que cada um, claro, cada um tem uma rotina e existe a dificuldade do tempo também, mas às vezes mais importante do que não fazer. Às vezes não, mas mais importante do que não fazermos nada é fazermos um pouquinho a cada dia. Às vezes 15 minutos, 10 minutos que você gasta ali, que ao invés de estar no Instagram, no Facebook, assistindo um telejornal, às vezes 10, 15 minutos estudando, fazendo uma coisinha, depois há uma mudança brutal na nossa vida. Nós estamos, para os irmãos que não sabem, nós estamos a viver numa casa em obras aqui. E nós estamos a fazer, nós próprios, quando eu digo nós estamos a fazer obras, somos literalmente nós dois. Então nós colocamos teto falso, passamos toda a parte elétrica, colocamos pladur, chão, tudo nós dois. E nós fazemos cômodo a cômodo. E o primeiro cômodo que nós fizemos, irmãos, levou 4 meses. E aí o de Carol, o de Esté, olha, nem nasceu ainda, já estou confundindo. E o de Esté foi o último que nós fizemos agora. E nós tivemos um propósito de não, vamos fazer aqui, nem que seja 20 minutos todos os dias. Às vezes a gente chegávamos do porto, mas mesmo assim chegava tarde, íamos lá, dávamos um jeitinho, nem que apertasse ali um parafuso. Irmãos, em 2 meses terminamos tudo, metade do tempo. Então, temos que ter, mais importante de não fazermos nada, é fazermos um pouquinho a cada dia. E às vezes isso, depois lá na frente, tem um resultado muito bom na nossa vida. Mas temos que começar hoje. Amém? É o tal 1% todos os dias, não é? E isso depois faz uma diferença muito grande. E no topo disso, irmãos, tem um outro ponto que é engraçado que há muitos anos, pastor, eu não ouvi essa frase. E hoje eu ia falar sobre ela, que é nós temos a mente de Cristo. Né? O pastor falou aqui hoje que as crianças têm uma mente de Cristo. Há muitos anos que eu não ouvi essa frase. E na igreja em que eu me batizei, era uma igreja que tinha muitos jovens que faziam faculdade. E irmãos dos primeiros anos da faculdade sabem que são terríveis. Eu vim de uma escola pública, estadual, e meu primeiro semestre na engenharia foi terrível. Eu chegava lá, o professor estava fazendo cálculo 1, pastor, não sei se pegaste lá na administração. Cálculo 1 é uma matéria que é o terror de todos os calouros. E eu não entendia nada do que aquele professor dizia. Nada. Tanto que, e não era só eu, tá? Tanto que 80% da turma reprovou. Então, mas quando chegou, eu lembro que foi muito ruim para mim aquela sensação. Mas quando chegaram nas férias, eu disse, Deus, não,
eu tenho a tua mente, eu tenho a mente de Cristo, eu creio que o Senhor vai me ajudar a fazer isso. E eu orava todos os dias e estudava, irmãos, estudava. E no semestre a seguir eu passei tranquilamente sobre aquela matéria. Nós temos algo do nosso lado que muitas vezes nós ignoramos, que é a mente de Cristo. Se o seu desejo é fazer um curso, às vezes até mesmo tirar uma carta de condução, tem pessoas que perdem, né, várias e várias vezes, às vezes cria ser até um trauma tirar uma carta de condução, mas saiba que nós temos a mente de Cristo. Peça oração, peça sabedoria a Deus, faça a sua parte também e Ele vai abrir as portas. Amém? E Ele vai abrir a porta, mas contanto que isto seja para a glória dele. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções, e Tiago, lá em 4,3, ele dá tem um versículo interessante, que ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais os seus invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Ou seja, antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, que possamos refletir para que realmente nós queremos isso. Realmente é para satisfazer uma necessidade nossa, ou será que é só para esbanjar? Não é? Temos que refletir isso, porque por mais que você peça, irmão, Deus sabe quais são as intenções, o que é que nós vamos fazer com aquilo. O próprio Paulo, não é? Na verdade, ele fala que tem um espinho na carne. O próprio Paulo tinha um espinho na carne que já orou a Deus e que Deus nunca tirou. Amém? Então, que possamos refletir sobre isso, se realmente aquilo que Deus vai nos dar, aquele objetivo que nós temos, se realmente é para a glória do Senhor. E Deus sabe de todas as coisas. Amém? E depois, quando falamos de finanças, é impossível não falarmos sobre a questão do dízimo, não é? E aqui, irmãos, eu vou entrar em um ponto muito específico, que é quando o último irmão, acho que foi, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Márcio. Quando o irmão Márcio ele deu o último relatório financeiro aqui da igreja, eu vi que o valor ele era por volta de 1.400 euros na última vez que ele deu. Eu perguntei ao pastor quantas famílias ativas na igreja tem, e o pastor disse que são cerca de 29 famílias ativas. Se nós pegarmos esses 1.400 euros e dividirmos pelas 29 famílias, e nós considerarmos que cada família tem 2 pessoas adultas, né? Isso significa que o valor médio do dízimo aqui na igreja, por pessoa, é de 24 euros. Ou seja, pessoas ativas. Então, isso pode significar 2 coisas. Primeiro, ou poucas pessoas contribuem para chegar a esse valor, ou segundo, os irmãos aqui que dizimaram vivem 3 vezes abaixo do limiar da miséria em Portugal, que é de 723 euros. Eu acredito mais na primeira opção. Tá? E agora, assim, falando até de forma pessoal, eu queria que o irmão projetasse em 2 Coríntios 8:12, por favor, até o 15. 12. Aqui. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e em vós opressão, mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Irmãos, os dízimos, eu acredito pessoalmente, tá? E eu tenho um testemunho sobre isso, que existem situações financeiras extremas que vêm na nossa vida em que realmente o dízimo ele faz falta nas nossas finanças, né? E, por exemplo, quando eu cheguei cá em Portugal com Carol, eu vim transferido da empresa do Brasil para cá, e quando fizeram a proposta, eles consideraram o valor de IRS errado. E nós aceitamos. Quando chegamos cá em Portugal, descobrimos que o valor que ia ser retido na taxa era 3 vezes a mais do que eles falaram nos primeiros meses. E, além disso, a propina da faculdade da Carol duplicou ou triplicou de valor, duplicou, não foi? De valor, quando nós chegamos cá em Portugal. Carol fazia mestrado na altura e era apenas o meu salário.
E aquele mês, quando somávamos todas as despesas, mais o dízimo, irmãos, dava negativo. Então, realmente, não tínhamos condições de arcar com o dízimo naquela altura. E nós oramos a Deus e realmente foi um período em que nós não conseguimos contribuir. Mas Deus abençoou, Deus abriu as portas. Depois eu tive um aumento salarial. A Carol conseguiu uma bolsa de iniciação científica. E logo a seguir, nós conseguimos voltar a contribuir novamente sem qualquer problema. Acima de todas as coisas, Deus conhece as nossas intenções. Deus sabe as nossas necessidades. Ele conhece as nossas limitações. E quando a gente fala assim que não temos que tem que dar o dízimo acima de tudo mesmo, tal, não sei o quê, coloca uma pressão psicológica nas pessoas de tal forma que se você acha que se não der aquilo, quando você sair na porta da igreja, Deus vai mandar um raio e matar a pessoa. É nesse nível, irmãos. Mas só que existe uma diferença muito grande, e é aqui que eu quero deixar muito claro, irmãos. Existe uma diferença muito grande entre nós não darmos porque realmente houve uma situação extrema na nossa vida, existe uma diferença entre isso, e não darmos simplesmente porque nós não administramos bem aquilo que Deus nos deu. Porque há uma diferença muito grande entre você não dar realmente porque nossa, surge uma despesa aqui extraordinária, uma situação imprevista, e a outra não vou tirar esse 10% aqui porque vai sobrar no fim do mês, mas só que aí chega na semana a seguir, aí estamos lá, né? #mimimei, né? As compras da Temu. Está lá enchendo o carrinho de compras de coisas na Amazon. Irmãos, isso é brincar com Deus. Isso é brincar com Deus. Então, administrarmos bem as nossas finanças está conectado com tudo isso, irmãos. E não se engane. Se nós pensamos dessa forma de não querer dar o dízimo porque simplesmente vai pesar, porque achamos não é, que não vale a pena, irmãos, se nós não conseguimos tirar 100 euros de 1.000, nós nunca, mas nunca, 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 nunca vamos conseguir tirar 400 euros de 4.000. Sabe por quê? Porque quando for tirar esses 400 euros, vamos pensar, eita, era uma TV nova, não é? Para o novo quarto ali. Com esse dinheiro aqui, olha, poderia ser uma mensalidade no financiamento, sei lá, de um Tesla. Irmãos, não nos enganemos. Deus, nós temos... Não existe estabilidade, né? Nós podemos ter o melhor emprego agora, mas só que amanhã Deus pode fazer assim, ó. Acabou. E quando isso acontece, a história mostra que vamos orar a Deus, falando, nossa Senhor, abre uma porta aí, abre uma porta porque eu preciso de emprego, nem que ganhe menos do que eu ganhava antes. Não é? Porque quando se está perdida, como diz, quando se está perdido, todo mato é caminho. Não é? Então, que não cheguemos nesse nível, irmãos, e que tenhamos principalmente a noção que, em primeiro lugar, nossos dízimos e ofertas é um ato de amor, um ato de retribuição por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Amém. E pronto, possamos, irmãos, então, chegar em casa, refletir, não é? Você possa chegar em casa, refletir sobre como você tem gasto o seu dinheiro, o que é que você pode melhorar, e que, irmão, se você tem um objetivo de melhorar de vida, que se você realmente vê, nossa, realmente eu estou ganhando pouco, inclusive até falar sobre isso, que eu acabei por esquecer, ainda falando sobre estarmos aqui imersos numa comunidade única, que infelizmente, ou felizmente, né, nós imigrantes, quando chegamos no novo país, o normal é que nós consigamos empregos mais simples, né? Porque são os que mais facilmente nós não legalizamos, nós conseguimos os documentos. Só que geralmente esses empregos eles pagam menos também. Isso é normal, tá? Só que existem pessoas que ficam por aí nesses empregos e depois gera-se aquele boato de que emprego A, emprego B é emprego de imigrante. E isso é um problema na nossa vida, porque nós próprios acabamos por limitar o poder do nosso Deus. Nós mesmos pegamos as algemas e colocamos nos nossos braços. Tá? E eu sou, os irmãos já devem ter visto, eu sou negão, né? E teve uma vez, é engraçado que existe tanto preconceito dos
próprios negros em relação a isso. Teve uma vez que eu estava andando na rua, eu ia atravessar a calçada, e eu acho que foi uma senhora angolana, ela passou do outro lado, olhou para mim e disse: nós africanos temos que nos unir, porque a vida em Portugal é difícil. Eu olhei para ela. Amém. Um dia, irmãos, eu estava a andar pelo mercado e eu ouvi assim uma senhora também brasileira, ela falou: ah, Deus me fez assim com essa corzinha, mas ele disse: não, mas essa daqui, ela vai viver bem. Gente, o que é isso? O que é isso? Nós não podemos criar em nós próprios limitações. No caso de José, ele é maravilhoso, porque José, como eu falei aqui antes, ele era prisioneiro, ele era escravo, não é? Ele era imigrante, e mesmo assim, Deus colocou ele como governador do Egito. Não é? Hoje, naquele tempo, não existiam os recursos que nós temos hoje. Não é? Naquele tempo eram os melhores escribas, os melhores administradores que eram levados a essa posição. Mas hoje nós temos outros recursos que nos permitem também ascender na nossa carreira. São os cursos, são as próprias faculdades, mas tudo isso também exige um esforço da nossa parte. E que nós possamos estar abertos a isso, claro, se este for o desejo dos irmãos. E eu creio que todos aqui têm o desejo de ter uma vida melhor. Não é? Contanto, irmãos, que não esqueçam que tudo isso seja para a glória do Senhor. Amém? Pastor. Amém. Glória a Deus, amados. Realmente precisamos, muitas vezes, de maneira simples e clara, ouvir as verdades da palavra que já ouviu. E tirar muitos paradigmas que a gente vai criando. Como foi enriquecedor poder ouvir isso e que nós possamos tirar a mentalidade que muitas vezes trazemos, porque nós trazemos mentalidade dos nossos pais, mentalidade que não vai nos fazer progredir. E quando nós falamos muitas vezes em prosperidade, quero que você entenda que a prosperidade não é como algumas igrejas pintam na teologia da prosperidade. Você vai decretar isso e vai acontecer. Não. Tudo precisa ser, como foi bem falado aqui, para a glória de Deus. Porque se Deus quer lhe dar uma condição boa financeira, você precisa, primeiro, ser fiel no pouco. Porque quando nós somos fiéis no pouco, nós seremos fiéis no muito. Então, que Deus seja glorificado através das nossas vidas e que nós possamos compreender que Ele tem sim muito mais para nós. Que nenhum de nós nos acomodemos, porque sempre podemos melhorar. Sempre podemos melhorar. Eu sempre falo isso aqui em público para que você possa entender que na minha posição, não por ser um pastor da igreja, por estar aqui à frente falando, eu sou melhor do que você. Não, eu preciso talvez muito mais do que você melhorar, crescer e progredir. Mas juntos vamos fazer isso. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando Deus estabeleceu o seu povo, Ele estabeleceu com um propósito, para que todos saibam que esse povo servia a um rei, a um Deus que é poderoso. E muitas vezes nós caminhamos nas ruas de Valença, de Porrinho, de Monção, de Cerveira, como que somos pessoas que servem a um rei e não um reino. Você precisa se posicionar, saber que você é filho e filha de um Deus poderoso. E fazer a nossa parte. Quando eu falei que nós estávamos até 1h30 da manhã trabalhando, estou fazendo a minha parte. Quando eu disse que mesmo trabalhando, estava aqui às 9h05 da manhã para ensaiar, estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Façamos a nossa parte. E possamos entender, se Ele nos dá saúde, se Ele nos dá as condições, se Ele nos dá uma mentalidade para sermos empreendedores, então precisamos ser desafiados realmente. E não viver esse espírito de coitadinhos. Falávamos semana passada na mensagem. Há duas situações que nos limitam.
é aquele espírito de autocomiseração, de inferioridade. Não, porque, olha, aquele síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Você nasceu assim, mas você tem uma capacidade de poder mudar. E a primeira coisa que vai lhe fazer mudar é uma mente de Cristo. É o sangue de Cristo na nossa vida. Porque Ele nos comprou com um alto preço. Para que nós possamos ser melhores. Melhores não apenas melhores do que fui ontem, mas melhor do que a cada dia, amanhã, vou ser melhor. E eu quero ser melhor. Então, que Deus derrame graça. E outro espírito é o espírito de superioridade. Não, porque eu já sei tudo, eu sou o cara. Eu sempre brigo, né? Brinco, aliás. Só se for o cara de pau, né? Mas nós, na verdade, precisamos entender que devemos estar num nível equilibrado com nossos irmãos. Todos estamos no mesmo nível e precisamos uns dos outros. Então, glória a Deus por essa palavra, por essa mensagem que nós recebemos e que possamos prosseguir, né? Isso também dá não apenas para a vida financeira, mas também para a nossa vida, por exemplo, na saúde, né? Se você receber um diagnóstico contrário, pense com a mente de Cristo. Cristo, Ele já conquistou na cruz a sua cura, a sua sanidade. E Ele vai fazer. Seja, como falava, essa semana nos visitou um irmão, um pastor, ele é da Alemanha. E ele veio nos visitar, o pastor Andreas. E ele recebeu um diagnóstico de cancro. Ele está com cancro, vai passar por uma cirurgia na quinta-feira. Inclusive, nós estamos orando aqui também nas quartas por ele, algumas quartas. E ele falava com ele, pastor, seja de maneira sobrenatural, ou seja, um agir de Deus na sua vida, ou seja, por um agir natural, onde a medicina humana também é capacitada por Deus para poder agir, Deus está no controle. Então, seja sobrenaturalmente ou naturalmente, Deus ele está no controle e Ele vai fazer. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé para orar, para nos despedir nessa manhã. Espero que você tenha sido edificado, assim como eu tenho sido, por Deus, pela sua palavra, pela instrumentalidade de Gabriel, né, de Carol, que eles são uma só carne, e Estherzinha, que está para nascer. Então, agradeçamos a Deus, mas lembre-se, não apenas basta ouvir, como o Tiago diz. Precisamos ser ouvintes e praticar. Praticar. Esse é o certo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome e agradecer por essa manhã, Pai, tão abençoada, por essa manhã onde nós podemos ouvir a tua voz, Pai, de maneira clara, de maneira simples, mas de uma maneira poderosa. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria, discernimento, para colocar em prática aquilo que foi ouvido aqui. Esses exemplos, Pai, na tua palavra, como José, que foi, Pai, com propósito, mesmo sofrendo no início, passando por um poço, indo para a prisão, sendo tentado, Pai amado, mas o Senhor o colocou numa posição, porque Ele sabia o seu propósito, porque Ele entendia a sua identidade. Assim, Pai, faz com que nós possamos entender a nossa identidade como filhos do Senhor. Nos ajuda, nos capacita. Queremos abençoar esta nação, a nação portuguesa, nossos irmãos, amigos, colegas portugueses. E declaramos que Portugal é uma nação abençoada. É uma nação que precisa também de uma palavra de esperança. E se o Senhor nos colocou nesta terra, é para que nós possamos ser luz e sal nesta nação. Nos ajude e nos capacita. Tira de nós, tira da nossa mentalidade tudo aquilo que vem, Senhor, afastar desta nação aquilo que o Senhor nos trouxe, o propósito que o Senhor nos deu para trazer aqui nesse lugar. E que possamos ir avante, sabendo que essa nação é bendita, que essa nação é amada do Senhor, e que o Senhor tem muito mais. Assim também como a nação espanhola, onde nós temos também PG, e vamos avançar no tempo que o Senhor assim o determinar. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos ser instrumentos e que tenhamos a mente de Cristo por onde quer que nós formos. Nos dá uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana na qual possamos exercer
tudo que nós aprendemos hoje para poder glorificar o teu nome. Nos livra de todo mal. Guarda nossos familiares onde quer que se encontrem. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja local e com toda a igreja que está espalhada na face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, no seu amigo, e me permita dar um abraço em você também.